Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gibran, sou fundador da Tecne, estou aqui na UFMG, finalizando o mestrado em Neurociência. Hoje eu vou falar um tema extremamente interessante que todos já utilizaram, né? Esses modelos que geram imagem, seja qual for que vocês utilizam, eles evoluíram, não sei se vocês notaram, que eles ganharam uma evolução muito rápida aí nos últimos 5, 10 anos, tá? Antes disso era bem difícil gerar imagens da forma que está sendo gerada hoje com inteligência artificial. Só que existe um conhecimento, isso aí há mais de 170 anos, né? Mais especificamente em 1855, 170 anos, né, essa teoria começou. Aí vocês vão entenderem como que o conhecimento multidisciplinar ele é extremamente importante para resolver problemas complexos, né? Então, em 1855, um pesquisador chamado Fick, ele estudou o processo de difusão, né? Estudou o processo de difusão de partículas em líquidos, né? Por exemplo, quando você coloca uma colher de sal em um copo, né? E dissolve, como que é a distribuição, como que aquelas partículas se espalham neste líquido. Então ele fez uma formulação matemática em cima disso. 1855, guarda aí. Depois de 1855, outro marco importante foi em 1905, com Albert Einstein, estudando e explicando, né, associando o movimento browniano, quando ele viu grãos de pólen, quando colocava na água, no líquido, esses grãos se movimentavam, aparentemente de forma inexplicável, né? Com a água parada e sem vento, eles se movimentavam. Ele associou isso com a energia térmica das moléculas de água e com o processo cinético, e ele mostrou que isso pode ser modelado a partir de modelos probabilísticos, isso em 1905, tá? E aí, em 2014 na verdade, o Dickens, ele associou isso com a inteligência artificial, como que poderia utilizar isso para criar as imagens. Hoje, quando a gente digita lá para criar um cachorro na grama, foram essas técnicas que estão sendo utilizadas. Aí eu vou explicar como. A genialidade está na visão simples da ideia associando esse conhecimento. Olha só, tanto o modelo de dispersão de substâncias em líquidos como o modelo de movimentação de pólen em superfície de água, o que acontece é um espalhamento, né? Um aumento da entropia, né? O que acontece? Todo movimento, né? todo processo de transição na linha do tempo positiva, há um aumento da entropia em sistemas abertos. E aí, o que é interessante isso? Quando um copo cai no chão, de vidro cai no chão, ele quebra e espatifa, né? Isso aí, 99,9999% das vezes é isso, né? Então, em termos de espalhamento, sempre vai espalhar. Então, quando você joga um copo no chão, o copo se despedaça, você desorganiza e aquilo ali é muito triste. Seria muito legal se você filmasse aquilo e pedisse para o vídeo rodar ao contrário. Se você colocar um vídeo para rodar ao contrário, o que vai acontecer? Você vai ver aqueles vidros juntando e chegando no copo. Então seria muito legal se fosse possível fazer isso no mundo real. A gente ia conseguir arrumar nosso quarto, ou capinar, varrer uma casa, simplesmente pegando a imagem, né, o vídeo do estado bagunçado, e voltar o vídeo ao contrário até ficar arrumado, e a partir daí você dá a pausa, né, e aí sua casa continua, fica arrumada, né? Imagina que isso fosse possível. Na realidade ainda não é possível, mas no mundo digital é. E foi exatamente isso que o Dickens fez. Ele fez o seguinte raciocínio: e se eu pegar uma imagem real, então, por exemplo, a imagem dessas aves aqui atrás, comigo aqui, imagina que vocês batem uma foto, eu dou um print aqui, e a gente pega essa imagem, e a gente pega os pixels, né, coloca essa imagem numa mesa, como um quebra-cabeça, e a gente bagunça tudo. A gente vai chegar num ruído, né, uma imagem cheia de chuvisco, como as TVs antigas. Isso aí é um movimento natural, né, que foi explicado, é possível explicar a partir dessas pesquisas desses dois cientistas, o Einstein e o Fick. O Dickens, o que ele falou? Cara, se eu conseguir entender intervalos de tempos pequenos, enquanto um processo
ele difunde, ele se desestabiliza, a entropia aumenta. Se eu conseguir modelar isso no caminho normal, o que acontece se na hora que eu for treinar um modelo, eu fizer o contrário? Aí eu vou chegar na imagem de interesse. E foi isso o primeiro pontapé para a evolução do modelo que hoje se conhece como modelo de difusão, né? Diffusion. Tem alguns aí que vocês conhecem, por exemplo, Stable Diffusion, a OpenAI, a DeepMind e o Midjourney. Eles não divulgam qual é a abordagem que eles utilizam para gerar imagem, mas é similar a essa, né? Utiliza esse conhecimento. Esse modelo de Diffusion, ele revolucionou a área, que antigamente isso utilizava técnicas mais complexas, né? Técnicas generativas adversariais são mais complexas, inclusive, de treinar esses modelos. Então, olha o que ele fez. Que essas inspirações, como que foi feito o processo de difusão. Você pegou uma base de imagens muito grandes, que já existem, e aí, de tempos em tempos, né, eles bagunçam um pouquinho essas imagens, é como se embaralhasse um pouquinho. Aí entende qual foi, entre aspas, né, a equação que permitiu com que embaralhasse um pouquinho a imagem. Aí embaralha mais um pouquinho, anota. Embaralha mais um pouquinho, anota. É como se você tivesse, desmontando um guarda-roupa, né? Então a gente vai desmontar um guarda-roupa numa mudança para mudar depois. Então a gente tira uma porta, anota, tira duas portas, anota, tira a parte de cima, anota. Então a gente vai saber passo a passo do sistema desmontado. Quando a gente chega na outra residência, a gente simplesmente faz o contrário, a gente consegue chegar no original. E, cara, essa sacada foi muito interessante porque eles fazem isso, esse processo de difusão. Ele modela as imagens e bagunça todas as imagens no processo de treino. E aí, na hora que você pede para gerar um cachorro correndo na praia, o que eles fazem? Eles sabem que eles já embaralharam vários cachorros, várias praias e vários animais correndo. Aí, o que eles fazem? Eles conseguem entender e organizar, né, fazer uma combinação entre essas equações de embaralhamento, e aí a partir de uma imagem bagunçada eles tentam montar essas imagens ao contrário. Como que eles conseguem fazer isso? A partir das equações e dos processos de aprendizado, do processo de linguagem. Então esse modelo de difusão ele conseguiu fazer gerar imagens extremamente fiéis e fidedignas sobre o que você está pedindo a partir de imagens bagunçadas. O que são imagens bagunçadas? São ruídos, né? São ruídos. Então por isso que quando você pede para gerar um animal na rua, por exemplo, cada hora que você pedir ele vai gerar uma pequena variação, porque esse ruído ele não vai ser sempre o mesmo, mas ele consegue entender o que é um animal, as características do local que você consegue, porque ele já fez isso com vários animais, ele bagunçou vários, ele aprendeu a bagunçar, aí ele aprendeu a desmontar os guarda-roupas. Aí quando você pede para montar o guarda-roupa, ele olha os manuais, só que você vai pedir um pouco diferente esse guarda-roupa, ele vai olhar mais de um manual, vai tentar montar e vai chegar num guarda-roupa um pouquinho diferente do que você pediu, combinando as características do que você pediu. E no processo de treino tem a etapa de atenção cruzada, atenção direcionada, que é justamente a legenda, né? As várias legendas possíveis que eles utilizam no processo de treinamento. Então o vídeo ficou um pouco longo, mas eu sempre acredito que o mais importante para você trabalhar com resolução de problemas com inteligência artificial, seja neurociência ou qualquer outra área, é conhecer os fundamentos e aplicar esses fundamentos para resolver os problemas reais do mundo real, né? Então essa fundamentação ela está sendo aplicada hoje para mobiliar uma casa, numa imagem. Você joga um cômodo de mobília para detectar doenças de pele, para construir cenários, para construir vídeos, e assim as coisas, o mundo está evoluindo, né? Assim como nós na Tecno, a gente também faz isso, e aí a gente sempre mantém sempre atualizado e estudando para que a gente sempre esteja entendendo e conhecendo o que mais de novo e também o que mais antigo tem dado certo, tem sido aplicado na área. Um grande abraço para vocês e até uma próxima.